Noite a todos, que a paz seja convosco. Vamos falar um pouco de igrejas, né? A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque nós é que somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não precisa de templo que o homem venha construir uma casa, um templo para ele, porque ele mesmo já construiu. Os céus é o trono de Deus. A terra é onde coloca seus pés. Então ele não precisa que o homem construa para ele uma casa, um templo. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Ele é que nos construiu. Você está entendendo? Não é o homem maior do que Deus para construir algo para ele morar. Porque quem constrói algo para alguém morar praticamente ou é o dono, ou é o pai, né, para construir, para colocar sua família dentro. É algo superior, algo maior. Mas Deus não precisa que pessoas construam casa para ele. Ele mesmo constrói a sua própria casa, que é o próprio trono, né? Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Ele é que nos construiu, ele é que nos chamou. Aí, e outra coisa, né? Que eu quero entender, na verdade, é um modelo. Esse modelo de igreja que a gente vê por aí afora, hoje em dia, né? Que antigamente os pregadores iam nas ruas, pregavam o evangelho, alugavam, né, um estádio de futebol, um campo, pregavam o evangelho, saíam nas ruas. E hoje em dia começaram a edificar esses templos grandes, né? Essas igrejas enormes e tal. Aí eu fico perguntando, onde é que está escrito isso na Bíblia, né? Que a igreja, o modelo da igreja, ela tem que ter um altar, ela tem que ter, além do pregador, mais pastores atrás pregando, sentado, quer dizer, né? Vendo o pregador atrás, né? Se você hoje em dia for ver, tem várias cadeiras, várias gente lá em cima do altar. Aí tem um povo que vai assistir, né? E tem os diáconos na porta e tal, e tem os levitas, os músicos. Aí eu fico perguntando, mas que modelo é esse de igreja adotado hoje em dia? Porque isso não está escrito na Bíblia. Que o altar tem que ter vários pastores lá atrás, assistindo o pregador. Por que que os pastores lá atrás, né, que ficam atrás, ficam sentados lá em cima do altar? Que modelo de igreja que é isso aí? Porque, na verdade, é uma coisa que, que não dá para entender. Porque o que estou querendo, na verdade, mostrar para as pessoas que eles são pastores, que são pregadores do evangelho, que eles são os líderes, para se destacarem, para se mostrar que são pregadores? Por que que eles não se assentam do lado do povo, do lado das pessoas? Os fariseus é que não gostavam de andar no meio do povo, ao lado do povo. Gente, todo mundo é pecador, todo mundo tem pecado, todo mundo tem falha, todo mundo tem erro. Por que que os pastores, todo mundo fica sentado em cima do altar lá atrás? Para que isso? Para se destacar, para todo mundo que está sentado ver que é o pregador? Não há necessidade disso. Nenhum modelo da igreja antigamente era assim. Na verdade, tinha duas cadeiras apenas, uma que era a cadeira de Moisés, que o próprio Cristo falou, que na cadeira de Moisés os fariseus que estavam sentados, e eles chamavam alguém para trazer, né, a palavra, né, que tinha um livro lá, eles enrolavam o livro lá e começavam a trazer a palavra. E os demais ficavam ao redor, sentados, mas assim, todo mundo ficava ali, junto e misturado. Ah, mas eles pregavam né? Os apóstolos pregavam assim, subiam em algumas coisas para poder pregar o evangelho. Mas é claro que eles faziam isso, gente. Por quê? Porque eles tinham que pregar o evangelho e não eram uma ou duas pessoas, eram milhares de pessoas, multidões de pessoas. Então eles tinham que subir para poder chamar a atenção para eles e dizer assim: ei, gente, olha aqui para mim. A palavra do Senhor diz o seguinte. Então ele tinha que, né, porque eles não tinham microfone, não tinham nada, então eles tinham um gogó, então eles tinham que chamar a atenção para eles, que era para poder trazer a mensagem, o evangelho. Era só esse motivo deles, né, se destacarem, mas não com o motivo de mostrar que eles são os pregadores, não, é apenas para pregar o evangelho.
E hoje você entra dentro de uma igreja, você vai encontrar um cara de cadeira lá em cima do altar e um monte de pastor atrás. Para que isso? Para mostrar para todo mundo que são pregadores? Para se destacarem os melhores? Ah, não, porque quanto mais gente em cima do altar, os homens da unção, melhor ainda. Gente, isso não tem nada a ver, não começa a espiritualizar tudo, não. Não é bem assim, não, tá? As coisas não acontecem dessa forma. Basta apenas um pregador em cima do altar lá para pregar o evangelho e deu, o resto vai ficar senta no meio do povo. É todo mundo junto, todo mundo tem que ouvir a palavra. Todo mundo está ouvindo a palavra, não precisa ficar todo mundo atrás do pregador para né, para mostrar para todo mundo que são pregadores. Para com isso, isso aí é uma heresia, uma bobagem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Primeiro que Deus não manda construir igrejas nem templo. Mas já que estão construindo, não é proibido, mas já que estão construindo, tudo bem, mas para com essa palhaçada, sabe? Além de ter pregadores, né? Aí tem os levitas, né? Os que tocam as músicas, né? Lá. Aí tem os diáconos na porta e tal. Tem toda aquela burocracia. Se você for observar mesmo qual é o modelo de igreja que hoje que estão querendo imitar, você vai ver agora qual é o motivo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Em Apocalipse, tá? Apocalipse 4. Diz o seguinte, 4:2. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Veja só. Deus sentado num trono, em cima do altar, no trono, e 24 anciões atrás dele, ao redor dele, na verdade, né? Em cima do altar, tá? Em cima do altar. Aí tinha, né? Vozes, corais, né? Enfim, né? Vozes, relâmpagos, trovões, enfim. Aí eu fico imaginando, será que isso também não... Claro, é o trono de Deus, estou falando. Mas está falando agora da igreja. Será que estão querendo copiar o próprio trono de Deus? Porque você vai ver pregador, você vai ver um monte de pastores atrás, você vai ver o levita em cima do altar, você vai ver os diáconos na porta. Cara, o trono de Deus é um só. O trono de Deus é um só. Não imitem o trono de Deus. O trono de Deus é um só. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Hoje em dia, se você for observar, a igreja parece o trono de Deus em cima do altar. Ninguém é melhor do que ninguém não, queridos. Aqui os 24 anciões, aqui ó, os 24 anciões, foi isso que colocou, que representa as horas, o tempo que Deus é adorado 24 horas por dia, todos os dias. Isso representa a adoração de Deus é todos os dias, toda hora, todo o tempo. Eram anciões porque eram sábios, tinham coroas na cabeça porque eram reis, ou seja, a representação do próprio Cristo dizendo que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ou seja, Deus é rei dos reis, senhor dos senhores. Então a igreja hoje em dia parece estar copiando o próprio trono de Deus. Para com isso, gente, isso não pode acontecer. O trono de Deus é um só, Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Quer edificar uma igreja, edifica, mas que fique somente um pregador em cima do altar para pregar o evangelho, ter as músicas, louvores, amém. Ter as pessoas para trabalhar no templo, amém. Mas vamos fazer de uma forma que não seja uma cópia do próprio trono, porque Deus não vai dividir glórias com ninguém. Isso aí é uma cópia do próprio trono. Se você for observar, é o que está escrito aqui. Deus no trono, sentado no trono, a atenção toda para ele. Havia 24 anciões ao redor do trono.
E hoje em dia, se você for entrar dentro de uma igreja, você vai encontrar o pastor em cima do altar, você vai encontrar um monte de pregadores atrás do pastor, como se fosse o que? O 24 anciões? Para com isso, gente. Que é isso? Que tipo de modelo de igreja que é essa? Copiando o próprio trono de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então para de ficar copiando até o trono. Eu não estou dizendo que você não deve edificar uma igreja. Pode edificar, isso é normal, é comum. Vão para a igreja, amém. Só que façam da igreja algo como havia no tempo dos apóstolos. Eles pregavam o evangelho, todo mundo ficava ao redor ali, todo mundo sentava todo mundo junto, comiam, bebiam, normalmente, e pregavam o evangelho, amém, normalmente. Mas nenhuma hipótese nós vimos esse modelo de igreja que nós vemos hoje. É diferente. Deus não divide sua glória com ninguém. Então preste bem atenção, até na forma que vocês edificam a igreja. Então que fique bem claro.